Irmãos amados, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estar de volta para poder cultuar ao Senhor juntamente com os irmãos. Sinto-me sempre feliz, apesar de gostar também de tirar férias, né? Mas me sinto bem também e, acima de tudo, me sinto melhor quando estou no meio dos irmãos, no meio da igreja do Senhor. E nós ainda estamos na exposição da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro, porém nós chegamos ao final da carta. Aí fica aquele sentimento, né? Ah, acabou. Eu sei que fomos bastante edificados com a exposição dessa carta, mas ainda que essa pequena porção esteja acabando, né, nós temos muito mais a aprender acerca da palavra de Deus. Em outras cartas, nos evangelhos, no Antigo Testamento, e que essa igreja sempre prossiga assim, buscando conhecer mais acerca da palavra do Senhor. Sendo assim, hoje iremos meditar em 1 Pedro, capítulo 5, dos versos 12 a 14. Primeira de Pedro, capítulo 5, de 12 a 14. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor e permaneça com a tua Bíblia aberta durante a exposição. Diz assim: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Amém. Vamos falar mais uma vez com o Senhor? Curva a tua cabeça. Ó Deus soberano, Deus grandioso, Deus da nossa vida. Neste momento nós aprenderemos um pouco mais da tua palavra. Suplicamos que o teu Espírito Santo conduza este momento, para que tudo que venha a ser dito possa nos conduzir, Senhor, a vivermos de maneira que agrada ao Senhor. Amarmos uma vida no Senhor, entendermos o que é viver para a glória do Senhor neste mundo. Senhor, que a cada dia mais, não apenas com essa pequena porção da palavra, mas durante todas as exposições que tivemos e também que teremos acerca da tua palavra, que o teu povo aprenda a se parecer mais com Cristo Jesus. Aprenda a ser luz neste mundo. Aprenda a amar a vida contigo, Senhor. Sabemos que por nós mesmos, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio querer, isso não é possível. Mas por meio da tua graça, do teu Santo Espírito que habita em nós, sim, o Senhor pode nos conduzir a peregrinarmos neste mundo de maneira que agrade unicamente ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Ensina-nos mais uma vez, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, sempre que estamos indo rumo a um destino específico, tendemos a nos preparar, para que durante o percurso da viagem não tenhamos percalço e nem surpresas desagradáveis, não é verdade? Colocamos na bagagem aquilo que prevemos ser necessário, conferimos o GPS do carro para ver se não iremos nos desviar do nosso caminho, conferimos a passagem de avião para não sermos barrados no momento do embarque, dentre outras coisas. Mas o bom mesmo é quando alguém senta com a gente e dá todas as orientações que precisamos. Faça desse jeito, faça daquele jeito, tome este caminho aqui. Essas orientações são importantes para que cheguemos firmes ao destino desejado. E é justamente o que Pedro está fazendo no capítulo de número 5. Para cidadãos que estão caminhando rumo ao céu, ele vem dando algumas orientações específicas para serem colocadas em prática durante a caminhada.
durante o percurso, ele nos fala nos versos 5 e 6 como lidar com o orgulho do coração. Ele diz que isso pode ser feito com submissão e humildade. No versículo de número 7, Pedro fala que nós devemos aprender também a lidar com a ansiedade. Nos versos 8 e 9, ele nos mostra como lidar com o inimigo da nossa alma, o diabo. Nos versos 9 a 11, Pedro também nos ensina como lidar com o sofrimento. E agora, dos versos 12 a 14, nessas que são saudações finais e bênção para a igreja, algo comum no meio das cartas da palavra de Deus no Novo Testamento que vinha por meio dos apóstolos, mas ainda aqui, Pedro continua trazendo algumas orientações essenciais para que nesse percurso da vida cristã, rumo à glória com Cristo Jesus, nós possamos caminhar da maneira que o agrada. No início da carta, Pedro diz que todo crente verdadeiro é um forasteiro, um peregrino neste mundo. E agora, no final da carta, ele ensina que, enquanto ainda somos peregrinos neste mundo, devemos, em primeiro lugar, permanecermos firmes na graça do Senhor e, em segundo lugar, devemos demonstrar ternura santa para com o nosso próximo. E é sobre isso, queridos, que nós vamos meditar nesta noite. Enquanto ainda somos peregrinos neste mundo, em primeiro lugar, conforme nós veremos dos versos 12 a 13, devemos permanecer firmes na graça do Senhor. Irmãos, nós somos salvos unicamente pela graça de Deus. E as Escrituras não apenas nos revelam esta verdade de maneira muito clara, mas mostram o que é essa graça do Senhor para conosco, na qual os cristãos devem permanecer firmes durante o tempo que vivem aqui neste mundo. Pedro começa o verso de número 12 dizendo: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus. Pedro começa citando aqui alguém muito importante. Ele fala de Silvano. Entretanto, quando nós paramos para observar este nome, nós vemos que é uma versão latina do nome grego Silas. Sendo assim, a maioria dos estudiosos do Novo Testamento declaram que Silvano é, na verdade, o mesmo Silas, que foi colega e companheiro de Paulo em algumas das suas missões no livro de Atos. Você pode ler Atos do capítulo 15 a 18 e você vai ver que ele é mencionado como uma pessoa que faz parte da equipe missionária de Paulo, juntamente com Timóteo, dentre outros. Mas, embora ele fizesse parte da equipe missionária de Paulo, é importante notar que ele não pôde ir com Paulo até as regiões da Ásia, a qual Pedro endereça essa carta aqui. Quando nós olhamos para Atos 16, nos diz que eles foram proibidos pelo Espírito Santo de Deus de irem para aquela região. Assim, enquanto Silvano era geralmente conhecido em alguns lugares por alguns irmãos, é bem provável que o povo a quem Pedro endereça essa carta não conhecesse Silvano. Quando Pedro diz assim, por meio de Silvano eu escrevi essa carta. Isso não significa que Silvano era o amanuense de Pedro. O que é um amanuense? É uma espécie de secretário, uma espécie de copista, um editor, um coautor. Pedro não está falando isso. Técio, por exemplo, que é citado na carta aos Romanos, fez isso juntamente com Paulo. Mas o que Pedro está dizendo é que por meio de Silvano ele está transmitindo esta carta. A frase utilizada por Pedro aqui era mesmo utilizada em cartas antigas, quando eram endereçadas para algum lugar. E na época do Novo Testamento, isso identificava a pessoa que estava portando a carta. Então, quando Pedro diz que escreve com ele, está falando assim, eu estou portando esta carta juntamente com Silvano. É tipo assim, imagina que você vai enviar um e-mail. O meio pelo qual você envia, ou é um e-mail, ou é o Outlook, dentre outros que existe aí. Você vai enviar uma mensagem, o meio é o WhatsApp. Você vai enviar uma carta, nem sei se alguém mais envia carta nos dias de hoje, né? Mas o meio é o correio, é o carteiro que vai entregar. Então, Silvano está trazendo este papel de levar a carta de Pedro
aos irmãos. Mas como os irmãos provavelmente não conheciam, Pedro colocou um selo sobre ele. Esse irmão é alguém fiel, é alguém que eu considero esse que está portando a carta. E era provável que o Silvano não apenas levaria a carta, mas traria explicações também sobre a carta. E Pedro também diz que escreveu resumidamente, exortando e testificando. Veja que ele disse que escreveu resumidamente, né? Olha quantas semanas nós estamos pregando na primeira carta de Pedro. Imagina se ele tivesse escrito algo mais denso. Ele vai dizer que escreveu exortando e testificando de novo que essa é a genuína graça de Deus. Ao que Pedro está se referindo? Ele está se referindo a tudo que ele escreveu na carta até aqui. E o que é que ele escreveu? Primeiro ele diz que nós fomos regenerados para uma viva esperança. Ele também diz que nós, cristãos, fomos chamados a uma vida santa. Chamados a se aproximar, a viver próximo da pedra viva, da pedra angular que é Cristo Jesus. Chamados a proclamar a virtude de Cristo. Somos exortados a viver uma vida cristã exemplar. Somos exortados a vivermos como servos de Deus, onde nós estivermos, no meio da família, no meio dos relacionamentos, nas condutas diárias. Somos exortados a coparticipar dos sofrimentos de Cristo e a saber viver de acordo com a vontade de Deus neste mundo. Esta é a graça de Deus, a verdadeira graça de Deus. Tanto as exortações quanto as promessas divinas, tudo isso comunica a graça de Deus para com o seu povo. Tudo isso é o favor, é o presente de Deus para os seus eleitos, para o seu povo. E Pedro diz, nela deveis permanecer firmes. Quando você olha para a tua Bíblia em português, principalmente para quem está com a versão revista e atualizada, parece um indicativo. Nela estáis firme. Mas quando nós olhamos para o texto grego, nós temos aqui um imperativo de Pedro. Olha, essa é a graça de Deus para vocês. Fiquem firmes nela. Permaneçam firmes nela. É delicado aqui o equilíbrio entre o indicativo e o imperativo. Mas a graça alcançou todo crente em Jesus Cristo. E os crentes foram regenerados pela graça. Ainda assim, eles devem permanecer na graça que os garantiu. A graça de Deus não anula o imperativo, mas o estabelece. Fomos salvos pela graça? Sim, mas somos obrigados como servos de Deus. Somos instruídos como servos de Deus a permanecermos firmes na graça que o Senhor conquistou e nos deu de presente. Irmãos, a graça foi dada para nós em Cristo. E deve ter as implicações de uma graça verdadeira, muito clara e evidente no nosso caminho. O caminho do cristão, ele tem que refletir que de fato nós fomos salvos e alcançados pela misericórdia do Senhor. E devemos ter também na nossa consciência que não há outro caminho melhor a ser seguido. Ainda que muitas vezes seja um caminho estreito, complicado, árduo, difícil de prosseguir, mas devemos permanecer firmes nele, sem olhar para trás. Um puritano chamado Matthew Henry sabiamente observa aqui uma firme persuasão de que estamos no verdadeiro caminho para o céu. Será o melhor motivo para permanecermos firmes e nele perseverarmos. A graça de Deus nos faz experimentar um pouco do que será a vida eterna. Nós já temos comunhão plena com Cristo, nós já participamos do reino dos céus neste mundo, nós já experimentamos muito do reino de Deus, e isso é suficiente para nós permanecermos firmes. A graça de Deus significa tudo isso. Mas é triste nós observarmos como muitas pessoas se equivocam acerca da graça de Deus. Alguns olham para a graça de Deus e falam dela como uma porta para se viver da maneira que quer, ou até mesmo na libertinagem. Muitas pessoas dizem assim, mas espera aí, se Jesus ele me salva pela graça, que é um favor imerecido, então eu posso viver como eu quero. Eu posso agir como eu quero. E sempre essa frase vem acompanhada e conotada de uma vida regada ao pecado. Eu vou me lançar no pecado, eu vou me jogar no pecado, porque eu sou salvo pela graça. Mas a graça, meus queridos,
que traz a salvação, ele ajusta o pecador para que ele abandone o pecado, para que ele viva uma vida santa, que viva na justiça. O interior da pessoa é transformado pela graça de Deus, e é por isso que Pedro está falando, fiquem firmes nela. Não devemos amar o pecado, mas odiar o pecado. Portanto, não podemos usar a graça como álibi para viver da maneira que não agrada ao Senhor, mas viver da maneira que ele nos instruiu através aqui do apóstolo Pedro. A graça também está em oposição direta a qualquer suposto merecimento da nossa parte. Nós somos salvos unicamente pelos méritos do nosso Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não veio de vós. Mais claro do que isso aqui, impossível. É dom de Deus. É a misericórdia de Deus. Então veja, o Senhor conquistou tudo isso por nós, e o que Ele nos insta é: fiquem firmes nisso. Permaneça dessa maneira aqui. Enquanto vocês são peregrinos neste mundo, estejam firmes. E é assim que nós devemos viver. Mas, meus irmãos, eu quero que você pense neste momento, se de fato a sua vida tem caminhado, tem prosseguido pela graça do Senhor. Se as tuas ações, se as tuas atitudes estão de fato refletindo, pautadas naquilo que Pedro nos ensina, que as Escrituras nos ensinam. Mas se não, você tem que examinar a tua vida, pedir perdão, misericórdia ao Senhor e voltar às práticas da graça de Deus, da misericórdia do nosso Deus. Mas talvez, mesmo que você venha à igreja há muito tempo, ou que venha à igreja há pouco tempo, o seu coração ainda não foi alcançado por essa graça, ou ainda não entendeu o que é essa graça. Clame ao Senhor, peça a Deus que Ele possa inundar a sua vida com essa graça, se Ele tiver planos para você, para que então você entenda quão maravilhoso é viver por ela. Ainda que nos custe tudo, nós já temos tudo, porque temos a graça de Cristo Jesus em nós. E Ele pode transformar e trazer essa graça para a tua vida também, se Ele tiver planos. No verso 13, Pedro começa falando uma coisa aqui um pouco estranha. Ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, o saúda. Aquela quem? A quem Pedro está se referindo? Alguns defendem que Pedro está fazendo uma referência à sua esposa. Sim, a esposa de Pedro era companheira missionária. Está lá em 1 Coríntios 9,5. Pedro foi casado, sabia que pode casar? Apóstolo podia casar, né? Diziam que apóstolo não casava de jeito nenhum. Sim, alguns apóstolos, alguns irmãos eram casados. Mas, queridos, é bem provável que a referência aqui seja a igreja fiel, ao povo espalhado por todos os lugares que Pedro já tinha citado no verso de número 9 do capítulo 5. Então, quando ele diz aquela que se encontra em Babilônia, ele está se referindo à igreja, ao povo de Deus. E Babilônia aqui não é uma referência exata, literal ao lugar. A igreja não estava na Babilônia. Alguns entendem também que todas as vezes que os apóstolos falam sobre a Babilônia, viver na Babilônia, era uma referência ao Império Romano. Porém, é bem possível que seja um pouco mais profundo do que isso. Que seja todo o sistema da rebelião contra o Senhor, que se ergue contra a sua vontade. Lembre-se que a Babilônia, no Antigo Testamento, sempre foi algo que se levantava contra o reino de Deus. Um povo que se levantou contra um povo de Deus, que levava cativo, que desafiava a vontade do Senhor, mas que sempre fora derrotada. E Pedro diz que a igreja está na Babilônia. Mas observe que no Salmo de número 137, verso 4, o salmista indaga: mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E agora, no Novo Testamento, nós vemos que é possível. Porque ainda que nós venhamos a estar nessa terra estranha que é o mundo, rumo aos céus, nós podemos louvar e engrandecer, porque a graça do Senhor nos alcançou. Mesmo na Babilônia, podemos glorificar os grandes feitos do nosso Deus. Pedro também cita Marcos,
E é importante nós falarmos sobre isso aqui, porque Marcos provavelmente era João Marcos, que foi também companheiro de Paulo em uma viagem missionária. Só que não deu muito certo o relacionamento ali entre os dois, os irmãos sabem a história. Mas quando chegamos a esse ponto, vemos que Marcos estava próximo a Pedro. E é interessante que esse Marcos aqui provavelmente é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo, mas era alguém ligado aos apóstolos. Papia, bispo de Hierápolis, disse que foi Pedro a fonte do Evangelho de Marcos. Pedro ditou e Marcos escreveu. Eusébio de Cesareia, também um dos pais da igreja, disse que Marcos era um intérprete de Pedro. E isso é importante, queridos, porque Marcos está junto com o apóstolo Pedro. Ele está próximo do apóstolo Pedro. E Pedro diz que este irmão tão querido, tão importante, usado por Deus, está saudando a amada igreja. Portanto, irmãos, o que temos aqui é uma orientação dada pelo apóstolo, nesses momentos finais da carta, dizendo: permaneçam firmes na graça do Senhor. E nós devemos permanecer firmes nela. Porém, Pedro vai dizer que, enquanto ainda somos peregrinos neste mundo, devemos também demonstrar ternura santa para com o próximo. Veja novamente aí o verso de número 14. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. Quando Pedro diz aqui saudai-vos com ósculos de amor, nós temos novamente um imperativo. Não é tipo assim, se você quiser saudar o seu irmão, fica à vontade. Não. Ele está ordenando, saudai os vossos irmãos. Isso aqui é muito importante. Ósculos santos, na verdade, são beijos, né? São beijos, são uma forma de cumprimento que era um elemento cultural muito forte naquela época. Ósculos santos é mencionado em 4 cartas de Paulo, mas aqui Pedro fala de ósculos de amor. E o que era isso? Sabe quando a gente cumprimenta uma pessoa que beija de um lado do rosto, beija de outro lado do rosto? Isso era muito comum na época. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, tem um elemento a mais. Lembre-se que quando o filho pródigo se encontra novamente com seu pai, o que é que o seu pai faz? Ele o abraça, ele o beija. Ele traz ali ósculos de amor. Em Atos capítulo 20, Paulo, quando ele está se despedindo dos presbíteros de Éfeso, chorando ali, eles se saúdam com ósculos de amor. E a ideia dada por Pedro é de demonstrar afetos sinceros que evidenciem o amor que nos une. Não é um simples cumprimento. Não é simplesmente falar com uma pessoa que você conhece, um amigo, uma pessoa próxima e cumprimentar. É algo muito mais profundo do que isso. Porque cumprimentar o nosso próximo, mostrar amor para o nosso próximo, carinho para o nosso próximo, afeto sincero, evidencia aquilo que nos une. O que nos une é a graça de Deus. O que nos une é Cristo Jesus. E devemos entender, queridos, que a vida do povo de Deus é feita de afetos. A vida do povo de Deus é feita assim de momentos especiais, onde nós, na nossa comunhão, no nosso ajuntamento, no nosso carinho um pelo outro, também declaramos assim que fazemos parte da mesma família. E eu pergunto, você tem demonstrado isso para o teu irmão? Você tem demonstrado afeto para com o teu irmão? Ah, pastor, mas aquele irmão lá é muito chato, né? Aquela pessoa ali conversa demais. Aquela pessoa ali já falou mal de mim algumas vezes, então eu cumprimento de longe, eu aperto a mão, mas eu não tenho esse carinho, eu não tenho esse afeto, eu não demonstro isso. Mas esse tipo de coisa, queridos, acontece porque nós ainda não entendemos o que é o relacionamento cristão. Alguns dias eu estava falando com algumas pessoas que quando você entra em relacionamentos, você já tem que estar com a tua mente preparada que relacionamentos significam que haverão acertos, haverão erros, haverão decepções. A pessoa vai errar contra você, você vai errar contra a pessoa, mas diferente do mundo, que quando esse tipo de coisa acontece, apenas existe ódio envolvido, ressentimento envolvido, nós cristãos devemos aprender a amar incondicionalmente.
Porque nós fomos amados incondicionalmente pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e é assim que nós devemos amar ao nosso próximo. Ainda que erremos um contra os outros, falhemos um contra os outros, peça perdão, esqueça, deixe de lado, porque o que nos une é muito maior do que qualquer problema que pode haver no nosso meio. O que nos une é muito maior do que qualquer picuinha que possa existir, ou qualquer ressentimento besta que não leva a lugar nenhum que você tenha no teu coração contra o teu irmão. Vivamos assim, como é bom e agradável viver juntos, irmãos. E sabe por que isso é importante também? Porque a tristeza vivenciada nessa Babilônia é esquecida quando nós tratamos o nosso próximo com amor e ternura. Sabe quando você tem um dia difícil? Provavelmente aqui todo mundo passa por isso. E às vezes você chega em casa, é bem recebido, é abraçado, é acarinhado, é bem cuidado. Muitas vezes você esquece de todo o mal que você viveu. Nós vivemos num mundo duro, anticristo. Nós vivemos num mundo onde lutamos também contra o nosso próprio coração, contra o nosso pecado, contra o inimigo das nossas almas. E às vezes nós chegamos no final do dia com a sensação que nós enfrentamos mais de 100 leões, não foi um só. Porque o mundo, de fato, é duro para aquele que é crente de verdade. Mas quando nós chegamos no meio do nosso povo, dos nossos irmãos, e demonstramos afeto, amor, carinho, cuidado, perdão, esse tipo de coisa, nós passamos a vivenciar essa Babilônia de uma maneira mais leve. Nós passamos a nos sentir bem, mesmo em meio ao caos. Nós passamos a sorrir, mesmo em meio às lágrimas. O fato é, nós precisamos dos outros. Sabe aquele louvor? Eu preciso de ti, querido irmão, né? Precioso és para mim, querido irmão. Quando sai da igreja, some, né, a letra da cabeça, aquilo que foi cantado some da cabeça. Mas de fato, isso nos mostra que nós precisamos dos outros. E vejam, o nosso Senhor Jesus saudou e foi saudado por ósculos santos. Mas nem todas as vezes foi sincero. Quando foi traído por Judas, ele foi saudado com ósculos. Judas o beijou. Não foi algo sincero. Foi algo diabólico. E nós não devemos tratar o nosso próximo assim. Não é só uma representatividade qualquer. Não é isso. Não é. Mas é saudar com amor, de fato, que nos une. Lembrando que não precisa ficar dando beijo não, né? Principalmente nos cabras aí, né? Chegar, ficar beijando na porta. Vem cá que eu vou lhe dar um beijão. Principalmente quem é mais barbudo, né? Não. Mas o carinho, o afeto, né? Que nós devemos mostrar aí uns pelos outros, irmãos. Vivamos assim. Amemos viver assim. A guerra entre irmãos só tem um perdedor. E esse perdedor é a própria igreja. Pedro diz também no restante do verso 14: paz a todos vós que vos achais em Cristo. R.C. Sproul, um dos meus teólogos favoritos, né, ele já faleceu, um ministro presbiteriano americano, observa que Pedro encerra a epístola da mesma maneira que Jesus conclui a instrução que deu aos seus discípulos no Evangelho de João. Jesus não possuía posses terrenas. Sua única roupa era o seu manto, que foi sorteado entre os soldados que o prendeu. Tudo o que ele deixou para os seus discípulos foi a paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os judeus, eles tinham o costume, até hoje tem, de se saudar com o shalom. O shalom não é simplesmente paz. É uma espécie de desejo por uma paz plena, por uma paz escatológica. Só que na comunidade cristã, isso passou de uma religiosidade
e tornou-se algo muito mais especial. E assim Pedro encerra a epístola com essa saudação. Ele não está falando, eu desejo paz a vocês, simplesmente. Mas ele está dizendo, paz, certeza da paz a todos vocês que se encontram em Cristo Jesus. Jesus é o príncipe da paz, a paz que traz a nossa herança. A certeza que Ele é tudo em nós e tudo para nós. E que seguro nós estamos nas suas mãos e sempre estaremos. Como peregrinos neste mundo, Ele é o nosso pastor que nos guia. Ele é aquele que nos livra dos nossos inimigos. E Ele nos dá a certeza que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de se revelar. Nós já temos paz com Cristo Jesus. Também não existe nenhuma inimizade. Toda inimizade já foi desfeita. E nós gozamos dessa paz em Cristo. Assim, queridos, já me encaminhando para o final, o que nós temos aqui são as últimas orientações do apóstolo Pedro nessa carta, de como devemos prosseguir nessa caminhada rumo ao reino celestial. E ele nos diz que sim, devemos permanecer firmes nessa graça do Senhor, nessa graça que nos alcançou, mas também devemos mostrar ternura por aqueles que são da nossa família, pelos nossos irmãos, amar uns aos outros para a glória de Deus. E que aprendamos a viver assim, queridos. Isso é muito importante e isso é o que agrada o nosso Senhor. Permaneçamos firmes, firmes na promessa do nosso Salvador. Sabemos que estamos bem orientados pela palavra de Deus e o destino com o Senhor nos agrada. Nos aguarda, né? Nos agrada, mas também nos aguarda. Vamos então cantar o hino de número 177 do Inário Novo Cântico, trazendo justamente essa verdade à nossa consciência mais uma vez. Devemos ficar firmes na promessa do nosso Salvador. Coloque-se de pé para que entoemos juntos este cântico.